Olá, aqui João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Estamos num novo formato do programa, como vocês já estão acompanhando, estamos na terceira edição deste formato. Muito obrigado pelo carinho de sempre de todos vocês. Hoje, mais uma vez, evidente, aqui nos nossos estúdios, temos mais dois grandes convidados e uma novidade. O segundo bloco troca um dos convidados, então vai ser um programa muito legal em termos de assunto que é do interesse, sem dúvida nenhuma, de todos vocês. Estamos aqui com o delegado Sandro Meiners, tá? Delegado regional da nossa Polícia Civil, e o coronel Cleberson Bastianello, que é o comandante do CRPO Central. E com eles nós vamos bater um papo. Eu quero seguir aqui já de imediato para saber e colocar vocês que vejam todos os dias a questão informando o delegado Sandro, mas eu vou dar para vocês o perfil do delegado Sandro. Natural de Santa Rosa, se formou e foi professor da nossa Universidade Federal de Santa Maria, antes de passar no concurso da polícia, né? Tempos depois conseguiu conciliar a vida policial com a acadêmica, virando professor da Universidade Franciscana. Então, ele é delegado, é professor, é gestor, então um sujeito que chegou de Santa Rosa e se aquerenciou e muito bem aqui, né, delegado? Que coisa bem boa. Então, desde 2015, está à frente, né, da nossa delegacia aqui de Santa Maria. O coronel Cleberson Bastianello, quando eu me refiro ao coronel Bastianello, eu sempre falo com muito orgulho que o coronel Bastianello foi meu aspirante, né, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, tendo em vista que o coronel Bastianello foi o subcomandante junto comigo no Batalhão de Operações Especiais, hoje, 2º BPChoc, e hoje é o 01 em Santa Maria, ou seja, é o comandante regional da nossa Brigada Militar. Ele é formado em Direito, com especialização em Direito Público, Direitos Humanos e Segurança Pública. Foi comandante do 2º Batalhão, que eu passei naquele período eu passei o comando eu digo sempre, né, com muito orgulho, para o Bastianello. Foi assistente superior da Secretaria de Estado da Segurança Pública, foi chefe de Estado-Maior do Comando Regional e hoje ocupa o Comando Regional. Também foi comandante do 1º RPMON, né? Então, diante de tudo isso, eu quero agradecer aqui a vocês dois, né, por nós estarmos aqui hoje, nessa nova formatação e uma dinâmica totalmente diferente, Bastianello, do que nós vimos em outros programas, né? Então, eu já quero aqui imediatamente agradecer vocês, né, de vocês estarem aqui, pouquinho do tempo de vocês, mas interessante a comunidade, né, que acompanha e tem algumas dúvidas e que nós podemos discutir aqui. Delegado Sandro. Obrigado, Vargas, pelo convite. Meus cumprimentos também ao meu amigo, colega Bastianello aqui, que labuta desde 2004, Vargas, né? A gente já trabalhava junto lá em 2004, sim, quando eu cheguei em Santa Maria para a DEFREC e vocês estavam... Tu iniciaste na DEFREC, né? Exatamente, né? Hoje BPChoc, na época... 2º Batalhão de Operações. 2º Batalhão de Operações Especiais, 2º BOI. Né? Isso. Enfim, então nós temos uma labuta, um trabalho já de parceria, de integração que já chega a quase 20 anos. Isso é importante porque nós usamos essa integração no dia a dia do nosso cotidiano. Então, meus cumprimentos aos dois aqui. Legal, legal. É um prazer estar aqui. Sandro, eu sempre falo, né, e me permitem eu falar Sandro e falar Bastianello.
sempre tem, quando nós conversamos, né, a questão da Polícia Civil, eu sempre coloco que a responsabilidade da Polícia Civil aqui na nossa região, ela é muito maior do que em outros lugares. E aí diz, mas por quê? Tendo em vista a celeridade da investigação e se chegar à autoria. Então, você sabe muito bem que a comunidade, Bastianello, ela se acostuma num determinado ponto quando é bom, né? E quando a coisa não anda legal, diz assim, o delegado Sandro. Não, ela cobra. E eu já cheguei, neste programa durante os 10 anos, eu já cheguei a dizer o seguinte, que em situação aí de 24, 48 horas, a situação já está apurada pela Polícia Civil. Eu não me lembro qual o delito que foi que aconteceu na época que eu fiz esse comentário. E graças a Deus eu acertei, né? Deu 24 a 48 horas, já estava, foi um homicídio, com autoria pronta, com tudo pronto e apurado, dando resposta à comunidade. Como é que está esse andamento todo, delegado Sandro? Olha, o nosso trabalho ele é sempre um trabalho complexo, ainda mais pelo tipo de criminalidade que nós enfrentamos hoje, né? Hoje o tráfico de drogas, facções criminosas mudaram o nosso cenário de combater a criminalidade. Mas a gente faz isso como? A gente faz isso com integração com as instituições, a gente faz isso com o uso da inteligência policial e o aprimoramento dos policiais, a especialização de alguns policiais para investigar determinados delitos. Perfeito. Por exemplo, os homicídios, que é um dos crimes que nos incomoda muito, né? Está dentro daquele guarda-chuva, né? Crimes violentos, letais e intencionais, que é um indicador que é medido pelo programa GSEG do governo do estado. Uhum. E nesse guarda-chuva, vamos dizer assim, nesses crimes violentos, letais e intencionais, o homicídio é, sem dúvida nenhuma, o crime que mais incomoda, porque ele causa uma sensação na sociedade de insegurança. As pessoas, quando veem uma morte noticiada nos veículos de comunicação, nas redes sociais, as pessoas se sentem preocupadas com isso, se sentem assustadas. Sim. Mesmo quando a gente, às vezes, minimiza um pouco para explicar para a população que as pessoas que estão matando, que estão morrendo, são pessoas do mundo da criminalidade, ou seja, é um grupo de pessoas que fizeram uma opção de vida, ingressaram nas fileiras do crime e aí sabem que lá pode se pagar com a própria vida pelos descumprimentos, pelos conflitos, pelas contendas que eles adquirem naquele meio. Fora o sistema prisional, que também produz rixas. Correto. Né? E isso se resolve, na imensa maioria das vezes, na rua. Né? Então, produzindo os homicídios. Como é que nós podemos combater essa questão? A Brigada está trabalhando muito fortemente no trabalho preventivo, nos locais mais específicos, naqueles pontos quentes, onde temos a maior incidência de fatos, mas mesmo assim, quando o criminoso quer matar, ele vai achar um momento, nem que tenha que invadir a casa da vítima e pegá-la lá dentro. Prevenção difícil. Exatamente. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que reprimir. Como é que nós vamos reprimir? Identificar os autores e prendê-los. Esse é o mote, esse é o trabalho. No prazo mais exíguo possível. A resposta tem que ser mais rápida possível. Por quê? Porque quem mata vai matar de novo. Certo. Ou será a próxima vítima numa eventual vingança daquele fato. Então, para a gente poder aplacar esse indicador, a gente tem que agir com celeridade. Por isso que temos um grupo lá na Delegacia de Homicídios, que é um grupo qualificado, um grupo que está especializado em trabalhar nesse tipo de delito, até porque quando o sujeito morre, muitas vezes a própria delegacia já tem lá um rol de suspeitos em virtude de investigações pretéritas que foram realizadas, fora a troca de informações que começa a circular, que hoje funciona muito bem, né? As agências de inteligência conversam muito. Faz esse cruzamento de informações. Fundamental, né? Se o crime é organizado, o Estado tem o dever de ser organizado. E a gente tem que trabalhar com esse enfoque, né? Sim, sim. Integração, organização e aí investigação qualificada, trabalho qualificado, para responder rapidamente. Judiciário e Ministério Público estão muito sensíveis a essa demanda, estão sendo muito céleres também na apreciação das demandas, que geram medidas cautelares, que nós precisamos prender, precisamos fazer buscas, localizar armas, carros, enfim, aquilo que puder instruir o nosso inquérito policial. Certo. Porque não adianta só prender, né, Vargas? Não. Nós temos que prender, produzir uma boa prova para que essas pessoas sejam depois devidamente responsabilizadas. Perfeito, porque a parte do inquérito, a investigação e o inquérito robusto, feito pela polícia, vai ajudar e muito a questão do judiciário a chegar no ponto final lá, que é o cumprimento da pena. E um detalhe, as pessoas costumam dizer assim, o inquérito é uma mera peça informativa, né? Não é isso. Não. Não vejo dessa forma também. Nos crimes contra a vida, o inquérito é essencial para a eventual responsabilização futura. Dificilmente no curso do processo vai surgir algo novo que não foi apurado, que não foi detectado no curso da investigação. Então, o que se precisa fazer é reproduzir aquilo dentro do processo para viabilizar, né?
que o sujeito vá para o tribunal do júri, seja pronunciado e possa ser responsabilizado. Perfeito. Sandro, falaste aí a questão dos homicídios. Hoje, nós podemos dizer que a principal causa dos homicídios aqui em Santa Maria, elas estão ligadas diretamente ao tráfico? Podemos dizer que mais de 70% dos fatos têm alguma relação com o tráfico de drogas. Ora, esse indicador cai um pouco, ora aumenta um pouco, e isso também está entrelaçado com o problema facção, né? Infelizmente, as facções são pessoas, são grupos que se organizaram, que se estruturaram, que se armaram e que começam a buscar o recurso, a lucratividade das suas ações no tráfico ou no roubo, e aí depois resolvem os seus conflitos com o uso dessas armas, matando os desafetos, os inimigos, os grupos rivais. Então, a disputa do ponto. Exatamente. Essa lógica, ela mudou a nossa vida no sentido de quem trabalha com segurança pública, porque era diferente antes disso, né? Hoje nós estamos trabalhando, temos que ter mais qualificação para trabalhar, temos que ter mais cuidado na produção da prova, temos que ter mais atenção em alguns aspectos. A perícia melhorou muito. Importantíssimo. A gente retroage 20 anos no tempo, a gente vai ver como nós éramos uns primatas no sentido da questão pericial. E hoje nós temos um aparato técnico muito importante. Lá no local do crime, muitas vezes, a gente vai pegar o DNA do criminoso. E aí, imagina, essa aí é irrefutável. Então, é isso que nós temos que trabalhar, né? Com conhecimento, com expertise, com tecnologia, né? E basicamente com um homem qualificado para fazer esse trabalho. Correto. Coronel Bastianello, diante dessa situação toda dita aqui pelo nosso delegado regional, como que está o planejamento básico do nosso comando regional, Brigada Militar, que nós sabemos, o delegado Sandro e o Coronel Bastianello são comandantes regionais, né? Então não é especificamente Santa Maria. Pega quantos municípios dá no total? 21 municípios. 21 municípios e a Brigada Militar 29 municípios. Como é que está? Bem, Vargas, primeiro uma satisfação estar mais uma vez aqui, fico sempre à disposição, né, os amigos, e ao lado do delegado Sandro ainda, que é o nosso parceiro diário, né? Nós diariamente estamos interagindo com foco na melhoria da segurança pública, como disse, não só em Santa Maria, mas em toda a região central do Rio Grande do Sul. Mas é importante alguns aspectos, e isso tudo que o delegado falou, com muita propriedade, obviamente, e nós dialogamos diariamente, interagimos, inclusive tratando sobre vítimas e sobre possíveis autores de delitos, né? Essa troca de informação ela é permanente. Fundamental, obviamente não entre os líderes das instituições, regionalmente falando, mas entre os operadores, lá embaixo, na investigação, na área de inteligência. Lá no terreno. Da área de inteligência da Brigada Militar, trocando informações para que nós não só identifiquemos e prendemos efetivamente, mas na prevenção, fundamentalmente no nosso caso, na prevenção a novos delitos. Eu gostaria de deixar muito claro para a nossa comunidade que nos assiste, para que tenhamos a consciência. Primeiro, algumas observações. Segurança pública, em que pese, concordo, gênero, número e grau, né? O que nos impacta, o que nos incomoda é o CVLI, o crime violento letal intencional, que nos chama a atenção e que muitas vezes a mídia dá todo aquele enfoque sobre isso, sobre essa questão. Porém, falarmos em segurança pública, nós não podemos, em hipótese alguma, sob pena de estarmos aí sendo até mesmo irresponsáveis, tratar de maneira de que a violência aumentou ou diminuiu em determinada cidade ou região, tão somente por um indicador criminal. E isso não se pode ser feito. Em que pese o mais grave deles é o atentado à vida, mas a violência não é só isso. Ela se reveste de vários meandros. E por que eu refiro sempre isso? E eu faço um comparativo que Santa Maria, especificamente num recorte sobre Santa Maria. Nós temos circulantes na cidade diariamente, mais de 300 mil pessoas circulando na cidade. Sim. E nós tivemos esse ano 15 episódios, aproximadamente 15 episódios de homicídio nessa cidade. Bom, e o que nós fazemos? A probabilidade em 300 mil pessoas circulando, eu ser vítima desses 15 episódios delituosos, a probabilidade de eu vir a ser vítima de um delito de homicídio nessa proporção de pessoas é realmente muito baixa.
E se nós pegarmos pontualmente autor e vítima todos esses, dentro daqueles 70% no mínimo, aí já começa a mudar a figura. A probabilidade de eu ser vítima de homicídio nessa cidade, se eu não me envolver com tráfico de entorpecentes, consumo de entorpecentes, não me envolver com crime em geral, a probabilidade de eu ser vítima é ainda muito menor. Ou seja, segurança pública é sim dever do Estado, mas está lá, é responsabilidade de todos. E quando falo de todos, a nossa comunidade tem que se preocupar também com a sua autoproteção. Não se colocar numa situação de risco, não se envolver com práticas criminosas. Isso traz proteção para a coletividade e para ela própria. Isso é fundamental que se diga, isso há o envolvimento de todos nesse cenário. Isso, dizer que a violência de Santa Maria, a violência ou a criminalidade, a criminalidade de Santa Maria está aumentando ou diminuindo tão somente por um indicador criminal, isso realmente é temerário. E para finalizar, nesse aspecto, é importante que se diga, reforçar, na verdade, que há sim a necessidade do envolvimento de todos. Há o envolvimento de todos na sociedade para que nós possamos, então, manter os indicadores de maneira geral no nível aceitável. Santa Maria, se comparado às cidades do mesmo porte no Rio Grande do Sul, nós temos indicadores criminais aí dentro de uma razoabilidade, de uma aceitabilidade para uma convivência harmoniosa, porque crime nós sempre vamos ter. Sim, é da natureza humana, está lá, nas primeiras passagens bíblicas já existem lá, condutas tidas como delituosas. Então, infelizmente, nós não podemos esperar que a criminalidade seja resolvida tão somente com ações policiais. Nós devemos envolvimento de todos. E, Bastianello, Sandro, diante dessa questão homicídio, e que já falaste então que são 70%, né, oriundos aí da questão toda do tráfico, enfim, né, mas o que choca muito e que daí sim causa um impacto maior dentro desta minha visão, e eu quero que vocês façam um breve comentário a respeito do latrocínio. Com certeza. O latrocínio é um cidadão de bem que está no seu carro, que está na sua casa, que está no seu estabelecimento comercial, está na rua, enfim, e que é morto nesta situação, né? Então, qual foi o nosso último latrocínio? Podemos lembrar disso? Nosso último latrocínio foi do policial civil ali na Rua Coronel Niederauer, ali, policial civil aposentado. Isso no mês de novembro do ano passado. Ali na Niederauer com Valandro. Niederauer com Valandro, correto. Exatamente. Então, isso sim choca. Foi que o último. Dá Nós temos 2 latrocínios ano passado, né? Um foi o estudante na frente lá. O estudante lá perto dos bombeiros. Perto dos bombeiros. E o policial civil aposentado ali na mesma rua, coincidentemente. Sim, né? sim. Nós foram os únicos 2 fatos considerados como latrocínios do ano passado. E um detalhe, esse preocupa muito mais, como tu disseste. Não tem dúvida. Por quê? Porque é um cidadão de bem, é um trabalhador, é um empregador, é um estudante, enfim, é um funcionário público, é alguém que produz, alguém que é uma pessoa ordeira e que acaba perdendo a vida numa ação criminosa, que é o roubo, que é uma ação violenta. Sim, sim. E por isso, Vargas, que o Bastianello tem certeza que comunga da mesma ideia, quando nós falamos do roubo, esse indicador preocupa bastante. Porque é um indivíduo, muitas vezes armado, que ataca uma vítima, um pedestre, um estabelecimento comercial, Sim. uma residência, um veículo. E aí, com o emprego de arma, pode acabar, se for mal sucedida a empreitada criminosa, se transformar em um latrocínio. Então, esse indicador preocupa bastante, porque ele cria uma sensação de insegurança. Não que nós não nos preocupamos muito com o homicídio, mas esse indicador, ele precisa uma atenção muito especial, porque ele está atacando uma pessoa de bem, que é uma vítima às vezes visada, mas às vezes é ocasional, eventual, o princípio da oportunidade, né? Uma vítima distraída andando na rua, né? Uma pessoa com o carro estacionado num local inadequado ali, desatenta. Que é aquela questão a ocasião faz o ladrão. Com certeza. O que o Coronel Bastianello falou ali, né? É dever do Estado, mas cada um tem que trabalhar com uma ideia de segurança pessoal. Cuidado, segurança autoproteção. Autoproteção. Precisa. Isso aí. Fundamental. Perfeito. Isso. Se a pessoa não agir assim, ela é potencialmente vítima de um crime. Eu tenho uma pauta aqui, né? E eu gostaria de um breve comentário de vocês diante da questão tempo. Está tendo uma repercussão muito grande na mídia em geral e a nível nacional a questão da abordagem sob fundada suspeita, né? E que isso está acabando de ter uma
ideia, uma conclusão da sociedade de que o policial civil já não pode mais fazer algumas coisas, o brigadiano, na sua atuação preventiva, já não pode mais abordar dentro de como se fazia e sempre se fez. Qual a ideia que está existindo hoje com esta orientação sob fundada suspeita diante da Polícia Civil? Vargas, eu vou tecer um comentário que eu considero bastante relevante essa tua pauta, para as pessoas não fazerem uma interpretação equivocada. Perfeito. No contexto social. Nós estamos nos baseando num fato que ganhou repercussão na imprensa na metade do ano passado, em que o STJ julgou que não havia fundada suspeita porque houve uma abordagem por policiais militares e que a abordagem se deu mais ou menos na seguinte situação. O sujeito era conhecido da guarnição, era conhecido no meio criminoso e viram ele numa atitude suspeita, saindo de um local suspeito e fizeram uma abordagem. O STJ entendeu que isso não caracterizaria o que é fundada suspeita. Veja bem, mas essa expressão fundada suspeita, ela é bastante, ela carece de uma conceituação, não existe conceituação na legislação, não existe conceituação doutrinária sobre isso, quer dizer, são conjecturas, são ilações, são interpretações que são feitas. E mais um detalhe, a própria jurisprudência, ela vacila. Muitas vezes no próprio STJ nós vamos encontrar decisões na contramão dessa decisão que foi exarada lá na metade do ano passado. O STF tem decisões um pouco mais, vamos dizer assim, protetivas da atuação policial do que as interpretações dadas pelo STJ. Então, o que é uma fundada suspeita? Porque as pessoas acham, se vão me abordar, eu não posso ser abordado pelo policial. Isso. Toda pessoa tem e pode ser abordada se existir uma necessidade por parte do agente do Estado. A negativa, a recalcitrância, caracteriza crime de desobediência. E a insurgência física, resistência. E isso são crimes. Quer dizer, não pode. O policial tem o poder legal de tomar essa medida, de prender a pessoa por esses dois delitos. O outro detalhe que eu considero fundamental... Desculpe, partindo do pressuposto da legalidade do julgamento do policial em fazer a abordagem. Sim. Porque... Presume, então não pode resistir, presume-se da legalidade do julgamento anterior do policial para proceder àquela ação. Desculpe. Porque, Sandro, fazendo então esse parêntese rápido aqui, essa questão que o Bastianello fez o comentário... Acabei te atrapalhando. Que nós temos, né, a experiência policial, mas principalmente daquele brigadiano que está lá na ponta, que está todo dia no terreno, que é a questão daquela percepção, né? E cada um de nós tem uma história diferente para contar aqui, envolvendo um colega, que ele olha e diz assim, parei um pouquinho, aquele lá é o fulano e ele está pedido, né? Opa, aquele cara lá, eu acho que ele está foragido. Então, e a outra questão, a forma como ele está na rua, enfim, está muito estranho esse cara é suspeito. E aí vem a abordagem. Eu acho que duas coisas. Preventiva. Tem a abordagem e tem a busca pessoal. O policial vai abordar, muitas vezes vai pegar só o documento, vai identificar a pessoa, de repente vai falar, não é esse que eu estou procurando. Exatamente. Vai mandar o sujeito continuar logo, muito obrigado. Seu roteiro. Ou a busca pessoal. Essa sim vai ser baseada nessa fundada suspeita. Veja bem, há um alto grau de subjetividade. Então, o que eu oriento as pessoas quando as pessoas perguntam sobre esse tema? O sujeito foi abordado, permita que o policial realize o seu trabalho. Se depois quiser questionar isso, vai ter os meios adequados para fazer o questionamento sobre essa medida. Sim. Mas no momento, a insurgência, a não aceitação, ela vai implicar em considerar, inclusive, um crime praticado pelo cidadão que está se negando essa questão. Perfeito. Mas deixa eu só um detalhezinho. Assim, eu acho que aí tem uma interpretação também que estão alargando e estão, vamos dizer assim, produzindo um noticiário equivocado sobre o alcance dela. Qual é o trabalho da polícia militar? É um trabalho de prevenção à criminalidade. Preventivo. Quando o policial aborda uma pessoa, o objetivo dele é prevenir a criminalidade. Ele não está indo ali para localizar um objeto de crime. Ele está indo para fazer uma abordagem preventiva dissuasória da criminalidade. Muitas vezes ele aborda quem? As pessoas que deram um ensejo a essa abordagem. Como é que se dá um ensejo a essa abordagem? O que o sujeito está transportando com ele, o comportamento que ele adota, o local em que ele se encontra. Quer dizer, nós temos que analisar uma série de contextos. É muito fácil tirar um fragmento ali de uma decisão e dizer, agora não pode mais. Não, pode sim, pode sim. Generalizar. O comportamento da pessoa quando vê uma viatura do policial, o que ele faz. Mudança de atitude. A mudança de atitude, o fugir
sem motivo nenhum, ou levar a mão à cintura, ou carregar um objeto consigo, isso tudo pode ser ensejador de uma fundada suspeita, e o policial tem sim, não só o direito, tem o dever de abordar, porque o policial militar que está na rua está ali para prevenir a criminalidade. E um detalhe que acontece muito, e isso acontece tanto com a polícia militar quanto a polícia civil. Houve um homicídio em determinado local da cidade, um veículo branco com características tais saiu do local. Qualquer veículo que tiver aquelas características vai ser abordado. Vai ter que ser abordado. E aí tem uma fundada suspeita para revistar o carro, para revistar a maleta do sujeito que está dentro do carro, porque é necessidade. É uma necessidade premente de realizar isso. Quer dizer, então a fundada suspeita, às vezes ela decorre do comportamento da pessoa, às vezes ela decorre até de um crime que acabou de acontecer. E aí eu vou dizer, eu como uma polícia que tem que investigar o fato, se eu estou atrás de um carro com modelo X e encontrar um veículo na rua e ele não obedeceu uma abordagem, quer dizer... Lógico. No mínimo já, opa... Exatamente. Então, nós temos que pensar nesse aspecto. Então, a fundada suspeita, ela goza de um alto grau de subjetividade, e todo o policial, e aí inclua-se não só o policial militar, o policial civil, o policial federal, o policial rodoviário, né? Todos estão aí para garantir segurança pública. E na sua atividade, quando um comportamento estranho, atípico, anormal, suspeito acontecer, é dever do agente fazer uma abordagem sob pena de deixar passar drogas, deixar passar armas, e ele tem que fazer isso. A lei é antiga, nós estamos falando de um Código de Processo Penal de 1941. Então nós temos que entender o que era fundada suspeita há 80 anos atrás e o que é fundada suspeita hoje. Eu acredito que essa interpretação do STJ ela não vai subsistir, ou se outros casos chegarem lá parecidos com esse, a resposta não vai ser a mesma. Sim, porque sim. cada caso É um caso. é um caso. Cada caso tem o seu enredo. Correto. E o importante, Fábio, A Brigada Militar. O importante, Isso. só para... Dentro do posicionamento... Corroborando com tudo que... Porque foi o Sandro professor já que falou, né? esclareceu, tanto na Polícia Civil quanto na Brigada, nós nunca tivemos uma tamanha preocupação na formação e especialização dos nossos quadros, né? Em que pese toda essa circunstância jurídica que envolve essa discussão, e me desculpe falar, mas muitas vezes eu interpreto como pseudo-analistas, é o que mais tem. Especialistas em segurança pública. Mais um especialista. Que se basa tão somente numa, como disse, um fragmento de uma decisão sobre seus conceitos teóricos. Teórico. Mas nós, interna corporis, nós nunca tivemos tamanha preocupação na formação dos nossos quadros. Então, essa questão da legalidade, do respeito às liberdades do ser humano, da comunidade em geral, da proteção aos seus bens, seus direitos, nós temos na formação dos nossos quadros. Então, o nosso policial hoje, ele é muito treinado nesse aspecto. Sim, desde ele o banco, tem o chamado lá tino do banco policial. Escolar. E na formação permanente. Formação permanente. Nós temos planos anuais de formação policial que são permanentes, perenes. Então, o policial está sempre se reciclando em todos os temas e não poderia ser diferente na questão da abordagem policial. Então, nós temos aqui também o tino policial, o dia a dia, na hora onde o policial tem que decidir. Isso tem que estar muito presente. Perfeito. Eu quero pedir para vocês aqui de nós fazermos um intervalo, né? Para nós termos aqui o nosso próximo convidado, né? E eu quero agradecer aqui, delegado Sandro, a sua participação, né? E nada como nada melhor, né, do que daquele professor, né, Coronel Bastianello, o professor que nos deu aqui uma aula, né? Então eu tenho perfeita certeza de que todo esse embasamento feito, né, e depois corroborado com o Coronel Bastianello, que tiramos aqui, né, várias dúvidas a respeito desta questão, porque nós somos, em termos de sociedade, nós somos muito extremistas, né? Agora não pode mais nada, agora é zero, não podemos mais nada. E nós vimos aqui que isso é negativo. Mas, delegado Sandro, nós poderíamos ficar aqui um tempo muito maior debatendo esse assunto. Então eu já lhe peço aqui que daqui um pouco mais adiante, né, o delegado volte novamente aqui ao nosso programa, que será um prazer, né, recebê-lo novamente aqui para nós discutirmos exatamente e tirarmos essas dúvidas aí da comunidade e do nosso próprio efetivo que também nos assiste, tá bem? Sempre à disposição, Vargas. Para discutir segurança pública, a gente está aí sempre muito obrigado a colaborar. Delegado Sandro, leve daqui do Cidadania o abraço a toda a polícia que está sob sua guarda, que está sob seu comando.
Que Deus abençoe e proteja cada vez mais esse trabalho que é fundamental para a nossa sociedade, tá bem? Obrigado. Vamos fazer um breve intervalo. Vamos receber aqui um outro convidado que logo em seguida eu já apresento para vocês, tá bem? Não saia daí. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de 7 projetos e 2 campanhas, alcançando mais de 5.000 famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Tradição, confiança e segurança de realizar seu sonho é na Cirne Automóveis. Com mais de 29 anos de experiência no mercado automotivo, com estoque variado de veículos com mais de 100 carros, trabalhamos com controle rigoroso de qualidade. Contamos com especialistas para melhor atendimento e satisfação dos nossos clientes. Realize seu sonho. O carro certo para você e sua família é na Cirne Automóveis. Visite nossas lojas Avenida Fernando Ferrari 1001 ou Avenida Prefeito Evandro Ber 6040, no bairro Camobi. Acesse cirneautomóveis.com.br. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado por estarem aí, nos aguardando, nos esperando sempre todas as semanas. Hoje, então, aqui tivemos como convidados Coronel Bastianello, comandante regional da Brigada Militar, né, que comanda Santa Maria e toda a região central, e o delegado Sandro. E tivemos, então, estamos tendo a grata satisfação de recebermos uma visita ilustre aqui na nossa cidade. Sempre quando nós recebemos alguém do Estado-Maior da Brigada Militar, né, colegas que estão no comando geral da Brigada Militar, nós ficamos muito felizes pela importância e pelos olhos voltados para a nossa Santa Maria e, evidentemente, para a nossa região. Então, estamos recebendo aqui Coronel Vladimir Luiz Silva da Rosa. O Coronel Vladimir, ele é o corregedor-geral da Brigada Militar. Uma peça fundamental em termos internos da Brigada Militar e dar sempre uma resposta firme e imediata para a comunidade. Coronel Vladimir, muito obrigado por estar aqui, né? Quando o Coronel Bastianello me avisou, eu cheguei e disse, ele não pode ir embora sem dar uma palhinha aqui no nosso programa, né? Que nós gravamos aí todas as segundas-feiras. Seja bem-vindo à nossa cidade e, evidentemente, seja bem-vindo ao nosso programa aqui, Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado, agradeço ao amigo Vargas, né, o nosso professor de muito tempo, ao mesmo tempo a nossa comunidade de Santa Maria e região. E ficamos muito felizes, obviamente, de estar aqui junto com o Bastianello, nosso colega de turma aqui, e poder conversar com a comunidade sobre o que é a nossa Corregedoria Geral, qual é o aspecto e o escopo que ela desenvolve, que projetos estão sendo desenvolvidos em nível institucional, que envolve o Estado todo, né? Sim. E o que isso vai representar para a nossa sociedade gaúcha.
A Corregedoria Geral da Brigada Militar é um órgão de gestão direta vinculado ao comandante-geral da corporação e cuida em especial da questão da disciplina e da hierarquia de todo o efetivo. Então, aqueles casos de grande repercussão, ele acaba sendo vinculado à Corregedoria, onde ela faz o processo todo de investigação, para apurar se há um envolvimento de algum policial militar, seja ele da ativa ou da reserva. Reserva para a comunidade saber é como se estivesse aposentado, né? Correto. Lembrando sempre que por sermos militares, nós nunca nos aposentamos. Nós estamos na reserva, pronto a qualquer momento ser chamado. E lá, depois dos 65 para os nossos praças, 70 para os oficiais, aí nós vamos para a reforma. E daí sim seria uma figura da aposentadoria. Muito bem. Então esse trabalho ele é realizado já há muito tempo, né? A Corregedoria Geral da Corporação no ano passado acabou fazendo 25 anos. Estamos então há 26 anos atuando significativamente nessas questões de cuidado com o efetivo, questão de controle dos seus estágios probatórios em conjunto com todos os comandos, bem como com o departamento administrativo. Então esse é um papel mais direto. Eu estava acompanhando, obviamente, a questão das perguntas anteriores. Sim. Aí, muito bem conduzidas pelo amigo e o coronel Bachanel e o delegado Sandro. E é importante refletirmos que a Corregedoria ela também trabalha no contexto de proteção ao nosso policial. O comando da corporação, na figura do comandante Feori, coronel Douglas e o coronel Stumpf, hoje coronel Luigi, junto com o seu Conselho Superior, entenderam que era, né, Conselho Superior, para que todos entendam, a estrutura de todos os coronéis da Brigada Militar. Todos os coronéis que existem hoje na corporação fazem parte desse conselho. Então, o comando geral, né, na figura dos três comandantes, o comandante de Estado-Maior e a figura do Conselho Superior, entenderam que não bastava apenas nós ficarmos com a Corregedoria fazendo esse controle legal, né, das atividades, da fiscalização, e ela também tinha que atuar num sentido de proteção ao policial. Então, nós ouvimos muito isso. Quem cuida do policial? Quem cuida de quem cuida da sociedade? Exato. Né? No sentido quando há um enfrentamento a delinquentes de um poder significativo, nós temos então o suporte da Corregedoria, onde foi criado, desde o ano passado, o programa PM Vítima. Ou seja, a sociedade pergunta, mas como assim o PM, ele pode ser vítima? Pode. Ele é um profissional, como qualquer outro profissional, com a característica e a especificidade de ser militar, mas ele também sofre ameaça por parte de delinquentes. Porque com as ações fortes que vêm sendo tomadas por parte da Brigada Militar, junto com todos os demais órgãos da segurança pública, a resposta a esses grupos é o quê? A perda de valores, que é onde dá o maior problema, né? Que eles sentem no bolso, a força do Estado sendo presente, e em sendo assim eles tentam o revide. Mas em fazendo isso, o Estado também age com a mão forte, né? E ao mesmo tempo estende a sua mão aos seus profissionais. E a Brigada Militar, pensando nisso, criou uma estrutura dentro da própria Corregedoria para dar esse suporte aos nossos policiais e seus familiares através então do programa PM Vítima. Este mesmo programa, ele acaba impactando em várias áreas, seja na área do enfrentamento ao delinquente, seja na área de proteção ao policial e ao seu familiar, em todos os sentidos, né? Então, essas questões elas são diretas, impactam em nível de abordagem. Para os senhores terem uma ideia, a Brigada Militar por ano dá em torno de 5 milhões e meio de intervenções policiais. 5 milhões e meio de intervenções policiais em atendimento de ocorrência, enfrentamento, acolhimento da sociedade. Então isso repercute significativamente em como a comunidade e a sociedade vê. E aí nós às vezes vemos determinados atores, né, da nossa própria comunidade, alguns até órgãos públicos, dizendo assim: a brigada é violenta. Fala muito a brigada, né? Porque é a força que está presente nos 497 municípios. E nós dizemos, uma instituição que faz uma intervém
junto à comunidade por mais de 5 milhões de vezes no ano, tendo, como foi divulgado, em especial pela nossa Defensoria Pública, né, que tem um registro de 492 casos de denúncia ao policial, né, dizendo que teve arbitrariedade por parte do policial. Que período, coronel, esse? Só no ano passado. Aí comparou 2022 com 2021, Sim. sendo que nós temos a pandemia. Isso. Em meu juízo, deveria ser mais adequado 2022 É que aí com tem uma 2019. exceção. Aí Verdade. é uma questão de método e equívoco, em meu juízo, na própria pesquisa. Sim. Mas vamos lá. Em mesmo assim sendo verdadeiro, comparando anos que não podem ser comparados, não tem nem dá 0,000, certo. algumas, aí esse número de alguns atendimentos. registros. Mas aí nós temos uma coisa que não podemos fugir da legalidade. Todos nós aqui presentes, muitos da comunidade que aqui estão nos ouvindo, e a região da Santa Maria é uma região pujante na produção do ensino intelectual, na construção de capital intelectual da nossa sociedade, não é ingênua ao ponto de imaginar que a denúncia por si só demonstra que uma instituição ela é violenta ou que praticou abuso, porque nós sabemos se o delinquente não pode ser considerado culpado até que haja um trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como é que eu vou dizer isso do policial que recebe apenas uma denúncia? Sim. Então nós estamos, se nós pensarmos dessa forma, está havendo um pré-julgamento do próprio policial. Certo. E isso é um equívoco, ou seja, nós precisamos escolher que lado nós estamos. Não, eu vejo, em meu juízo, que independente do que aconteça com o delinquente, com o policial, nós não podemos ter nunca a percepção equivocada. O policial sempre é o mocinho. Sim. Isso não tem dúvida em qualquer sociedade esclarecida, e eu entendo que a sociedade brasileira, e mais nós, povo gaúcho, somos muito esclarecidos. O policial, seja ele fardado, seja ele da Polícia Civil, seja ele da Polícia Penal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do nosso batalhão de aviação, do nosso batalhão ambiental, do nosso batalhão rodoviário, ele sempre é o mocinho. Isso eu não tenho dúvida. Se eu pensar que não é assim, nós estamos invertendo a lógica. Nós estamos invertendo a lógica. Então, num primeiro ponto, para deixar claro qual é o papel da corregedoria, é também atuar como o fiscal deste policial, mas sempre seguindo os trâmites legais, porque nós não pré-julgamos os nossos policiais. Nós atuamos da mesma maneira que os outros órgãos integrantes da persecução penal até chegar no cumprimento da pena atua. Sim. Então, nós não podemos pensar de forma diferente quando estamos falando de um policial militar. Coronel Vladimir, tem uma situação que sempre se falou em termos da Brigada Militar, é a questão do cortar a própria carne, na própria carne, né? Então, eu acredito que seja uma das instituições que mais tem essa transparência, né? Que, olha, deu o problema, não se passa a mão na cabeça de ninguém. Não. Se faz a questão justa, como nós falamos fora do ar numa outra oportunidade, questão justa, e se precisar adotar a pena máxima, vamos colocar assim, é adotada essa pena. Exatamente. Né? Então, mas é muito importante também esta contrapartida, coronel, que é a respeito do soldado, da proteção do policial. Exatamente. Ou seja, quando ele se sente que está seguro lá no terreno, né, evidentemente que ele vai produzir muito mais, né, porque ele sabe que na retaguarda tem lá praças oficiais que estão cuidando dele, né, para que ele esteja protegido para executar a sua missão precípua, né? E, olha, eu estou dentro da corregedoria, dentro do meu batalhão, dentro do comando regional, eu tenho lá, os meus comandantes estão me protegendo caso aconteça alguma coisa. E olha só, aproveitando a sua fala, a Brigada Militar, por ser um órgão militar, tem uma correição especializada e uma justiça especializada. Sim. Também, a justiça militar. Em vários momentos teve casos gravíssimos, apontados até pelas mídias, e a resposta foi rápida, mas não atabalhoada. É isso que nós precisamos ter uma percepção diferente. A resposta, por termos uma corregedoria pujante e forte, que foi dada essas condições pelo comando da corporação, nós passamos de 100 policiais na corregedoria.
Então isso não é pouco. Nós temos a capacidade, a capilaridade de usar os recursos fornecidos pela Brigada Militar e pelo Estado, por exemplo, o próprio Batalhão de Aviação, para dar o atendimento em qualquer parte do nosso Estado. O mais imediato possível. O mais imediato possível. O que nós precisamos compreender ser rápido, mas devagar. Tem até uma obra falando sobre isso. Um passo firme de cada vez. Então, é uma ação rápida, mas não é atabalhoada, não é assodada. Isso que tem que deixar claro. E é importante o senhor falar da questão da proteção, porque está se falando muito da questão a nossa tropa está doente. Sim, né? sim. Se fala muito disso. E aí a pergunta que se faz é qual é a base que eu tenho para isso? Né? Eu penso assim, é um corregedor que tem a capacidade de falar sobre se a tropa está doente? Não. Nós temos um setor, e muito bem, aqui em Santa Maria é um setor muito significativo também, que nosso departamento de saúde representado aqui no Hospital da Brigada Militar aqui, que tem profissionais do mais alto quilate, psiquiatras, psicólogos e mais, desenvolvendo um programa chamado Programa Anjos, onde tem em cada comando regional, em alguns comandos com batalhões muito significativos, no caso aqui do Regimento, Batalhão de Choque, e também tem neles que são policiais que foram formados, treinados, capacitados para identificar alguns policiais que porventura estejam com algum tipo de problema vinculado ao seu pensar, né, nesse sentido. E aí ouve-se muito em alguns atores que não têm propriedade, e isso, nesse ponto eu posso dizer, porque não tem, olhamos as pessoas que falam, não tem formação para isso. Né, para ter essa formação, ou tu é um psicólogo ou tu é um médico psiquiatra. Correto. E eles não têm essa habilitação, não existe no currículo desses personagens, sejam eles públicos ou não, entes privados e até mesmo alguns entes políticos. Nós observamos isso. Então a fala é equivocada. Muito bem. Mesmo assim, a Brigada Militar, e junto com o governo do Estado, está buscando ampliar o atendimento tanto dos nossos psicólogos quanto dos nossos psiquiatras. E isso é significativo. Sim. Está trazendo a todos para conversar sobre o problema que está acontecendo, mas aí nós precisamos ver como é que eu posso aferir se há realmente uma percepção de doença. Se nós estamos falando de tropa, às vezes tem algum profissional que já está fora da atividade há mais de 10 anos. Sim. E ele acaba sendo uma vítima de algum problema que não tem vínculo direto à ação do dia a dia atual. Da rotina. Então nós temos que lembrar que da mesma maneira que eu não posso dizer tecnicamente, cientificamente, que a Brigada Militar é uma polícia violenta, porque eu não tenho dado técnico e científico adequado, como é que eu vou dizer que a nossa tropa está doente? Mas um policial que perca sua vida no combate e infelizmente tire a sua vida, importa e importa muito. Para nós não interessa a quantidade. Já é um problema. E esse problema, a Brigada está dando o devido cuidado. O devido cuidado colocando vários protocolos em ação, e não só um protocolo fictício, e não só um protocolo burocrático, não, ações diretas, mudando inclusive a dinâmica de desenvolvimento, porque nós precisamos nos aperfeiçoar cada vez mais. E a estrutura do Departamento de Saúde está fazendo isso. A estrutura do Departamento de Saúde está percorrendo várias partes do nosso estado para alcançar conhecimento e fazer com que nós tenhamos uma capacidade de visualizar o nosso efetivo ativo e inativo. E isso é um ponto que os senhores precisam saber. O comando importantíssima questão do inativo. O comando da corporação também, muito embora não esteja, digamos assim, dentro de uma lógica de ação direta, por conta de que ele já está na reserva, está também desenvolvendo um protocolo de ação para atender e acolher o brigadiano que está na reserva remunerada ou até mesmo reformado, para dar essa atenção mais específica. Perfeito. Coronel Vladimir e Coronel Bastianello, eu sempre me utilizei de uma palavra que ela normalmente é dita por profissionais da área de saúde, que é o diagnóstico. O diagnóstico, ele é feito e tem que ser feito na nossa vida toda, entendeu? Em todos os momentos. E quando se faz um bom diagnóstico, evidentemente que eu vou encontrar o medicamento, né? O remedinho, como tinha um veterano na academia que falava, lembra disso? Sim. Né? O remedinho. É verdade. E o que acontece?
quando eu dei o remédio certo, se eu fiz um bom diagnóstico, eu vou dar o remédio certo e tem uma probabilidade muito grande de eu estar curando, né, aquele mal, aquele problema que está acontecendo. Exatamente. Mas o remédio certo, Vargas, se me permite, Sim. É melhor aplicado por uma pessoa qualificada, pelo médico qualificado. Não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. Nós falávamos antes sobre isso, deve lembrar, sobre a qualificação dos quadros. E a comunidade tem que saber disso, né? E eu fico muito feliz de ter convidado o meu colega de turma, o Coronel Vladimir Vir, hoje pelo conhecimento que detém, pelo trabalho que vem fazendo junto à Corregedoria, ampliando a Corregedoria. A Corregedoria, como ele disse, é um órgão que olha para dentro da Brigada Militar, não só com o viés de achar problema e punir, mas como olhar disso, mas de proteção institucional. Proteção institucional a partir do policial militar até a própria instituição, de defesa da instituição, né? Mas fundamentalmente a comunidade tem que saber disso, que além da melhoria constante da qualificação dos nossos quadros, cada dia os nossos policiais são melhor qualificados, melhor prestação de serviço, nós também nos especializamos nos nossos serviços. Está aqui o exemplo do Coronel Vladimir, que está fazendo um trabalho de ampliando e capilarizando ainda mais a nossa Corregedoria nesse sentido. Para que, tudo bem, a Corregedoria é um órgão que olha para dentro da brigada, mas obviamente, o resultado desse trabalho vai ser entregue com a melhoria da prestação de serviço público para a comunidade. Sim. Isso eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de trazer o coronel hoje para explicar isso. Nada acontece por acaso, né, Bastianel? E olha que interessante, né? O senhor recorda, antes de nós até, por já ter ingressado na Brigada Militar há muito tempo, lá pelos anos de 83, 84, foi cunhado o nosso lema, Brigada Militar, a força da comunidade. E dentro das estruturas das nossas canções internas, o trabalho perfeito é servir. Como é que eu posso ser a força da comunidade e não estar integrado à comunidade? Correto. Como é que eu posso pensar num trabalho perfeito se eu não servir? Mas para servir eu primeiro tenho que estar bem. Vladimir, aí vem a questão toda, né? Se eu sou o forte, né? A minha corporação é forte, eu preciso estar forte. Exatamente. Se eu não estiver forte, não tenha dúvida que quando eu estava na corporação, e o Bastianello é meu testemunho aqui, cada operação, cada serviço que o batalhão de operações, hoje o Choque, tinha que cumprir, a minha pergunta sempre foi a mesma para o efetivo. Tem alguém aqui com algum problema? Sim. Por quê? Porque a partir do momento em que aquele sujeito que se sentiu seguro em dizer sim, eu tenho um problema, e nós tiramos ele imediatamente, porque eu prefiro trabalhar sem um elemento, porque eu preciso dar essa garantia para ele, né, em resolver o problema dentro desse diagnóstico. Sim. Então, isso tudo é uma grande garantia. Desta forma... Posso fazer só uma contribuição pois mais? Além de tudo isso que nós conversamos, também se pensou em algo assim, nós temos policiais que se envolveram em algumas ocorrências significativas, não entrando no mérito se é uma ocorrência onde ele errou ou ele acertou. Não, a ocorrência é de cunho grave. Sim. O comando da corporação pede para a Corregedoria, vamos estruturar um curso, que nós possamos passar por uma atualização desse profissional. E nós já estamos na 3ª edição desse curso, onde atualiza processos, atualiza formas, e dentro deste curso também... Gera multiplicadores? Gera multiplicadores também, mas, mais importante, não é só o aspecto da matéria técnica policial, também tem a presença do Departamento de Saúde com este curso de visão do comportamento da psicologia e até mesmo do contexto de psiquiatria desses nossos policiais. Então nós temos algo a mais sempre. Então nós pensamos gestão, quero que todos saibam, todo o profissional da Brigada Militar, do soldado ao coronel, ele é formado pela Brigada, um profissional com curso superior. Sim. O nosso soldado sai tecnólogo, ele não forma no curso básico de formação sem uma titulação, não, ele sai titulado, um tecnólogo, um curso de nível superior. O nosso profissional para coronel, ele querendo, ele se forma até doutor na instituição. Então nós temos do tecnólogo ao doutorado profissional. Isso quer dizer que nós pensamos processos.
nós agimos as mesmas obras, os mesmos autores que o profissional que vai trabalhar na administração, na engenharia, ele tem, nós também temos que ter, porque ninguém consegue fazer uma gestão de uma instituição de mais de 32 mil homens no achismo. Então acreditem que o pressuposto de nós estarmos com a farda não é pressuposto para nós não termos a capacidade intelectual de desenvolver e dar condições para a sociedade saber disso. Adágios antigos, ranços antigos e visões até mesmo preconceituosas de quem usa farda, isso já está ultrapassado. Nós temos que acreditar que as pessoas, elas não podem ser julgadas pela capa, né? É igual um livro, eu tenho que entender que o livro pode ter muito conteúdo, da mesma maneira que eu tenho que compreender que aquele policial militar que lá está fardado, ele é um profissional altamente preparado pela nossa Brigada Militar, com capacitação em todos o seu nível, desde que ele entra até o final da sua carreira. Durante 35 anos ele vai ter capacitação o ano todo. Digo para todos, acreditem, continuem confiando que a Brigada Militar é essencialmente, sim, a nossa força da comunidade, porque o nosso trabalho sempre será perfeito se nós servirmos como devemos. Muito obrigado. Olha, depois dessa intervenção do Coronel Vladimir, Coronel, eu tenho certeza, tá, de que foi muito bem colocado aqui, né, a questão da corregedoria da Brigada Militar. Como disse para o delegado Sandro, nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Sabemos das agendas que ainda tens aqui em Santa Maria e na região. Eu quero de imediato agradecer essa presença. Como disse por Bastianello, nada é por acaso, né? Veio para o programa hoje sem nós termos um planejamento específico para pelo seu comparecimento aqui, mas nos brindou, né, com uma estrutura aqui para o programa fantástico. Eclesiastes 3, tem tempo para tudo. Olha aí, olha aí. E nós participamos de um mesmo grupo e o Coronel Vladimir usa muito essas... Como é que nós podemos falar, Vladimir? Sou um homem de fé, sou um instrumento de Deus. Um instrumento. Então, ele nos transmite dentro do grupo, Bastianello, aquilo que nós queremos ouvir naquele dia, né? Então, que Deus proteja cada vez mais, que lhe dê muita luz, né, para tomar essas decisões, né, que são importantíssimas dentro de uma corporação que tem a importância, né, até em termos de história do Rio Grande do Sul e história nacional, né, em termos de polícia. Eu quero então aqui agradecer. Muito obrigado, Bastianello, né, por estar aqui com a gente. O Bastianello é mais fácil, né, que a gente dá um grito ali e a gente consegue dar uma... Disponível. Isso aí. Dentro do possível. Isso. Claro. E, Vladimir, leve daqui, tá, o meu abraço para o Estado-Maior da Brigada Militar, né, e a minha mais perfeita continência para o Coronel Feoli, né, que Deus ilumine também todos vocês lá, porque todas as atitudes de vocês têm o reflexo, e a gente sabe muito bem disso, tem o reflexo na sociedade. Em nome do Comando Geral da Corporação, como o senhor disse, na figura do Coronel Feoli, Coronel Douglas e Coronel Luiz, agradeço, e a Brigada está sempre à disposição. Muito obrigado. Teremos mais oportunidades de bater um papo. Pessoal, quer se despedir? Vargas, eu já estou muito feliz, sou da casa, como diz o outro. Exato. E mais uma vez eu agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar aqui. Legal. Obrigado, tá, Bastianello? Bem, pessoal, como eu sempre digo, nós poderíamos ficar aqui muito tempo, né, batendo papo aqui, mas o nosso tempo aqui acaba nos traindo e passa muito rápido quando é um papo desse tipo. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando em todas as redes sociais também, a partir do programa inédito que vai ao ar amanhã. Nós estaremos aí em todas as redes. Muito obrigado. E eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial à Imobiliária Modelo, lá com toda a equipe do Valentim. Muito obrigado. Renovaram mais um ano aqui como os nossos apoiadores. Então, muito obrigado e que Deus proteja todos vocês, né, e que tenham sempre esta forma de agir como modelo. Muito obrigado. Desta forma, encerramos mais esta edição e convido a todos vocês para a semana que vem estarmos aqui novamente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até!